Olá, boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje a chamada pauta verde. Entre os assuntos está a continuidade do julgamento da ação que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. 5 ministros já votaram até o momento. E esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lis. Plenário do Tribunal Superior Eleitoral desaprova a prestação de contas do PSDB referente ao ano de 2016. Eu voto por desaprová-las, determinando-se a recolhimento ao erário de R$ 4.158.550,98, verba do fundo partidário aplicada de modo irregular. Paridade de gênero. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, divulga a lista com 4 nomes, sendo 2 mulheres e 2 homens para a escolha de ministro substituto da Corte Eleitoral. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lis, presa preventivamente sob acusação de ordenar a morte do próprio marido, pastor Anderson do Carmo. A defesa questionou, entre outras coisas, a fundamentação do decreto prisional. Para os ministros, a decisão que decretou a prisão foi devidamente fundamentada e se baseou, entre outros elementos, no descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriores e indícios de que a ex-deputada teria intimidado testemunhas no processo e na possibilidade de fuga. Com a autorização do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Polícia Federal realizou na manhã de hoje, com o apoio da Controladoria Geral da União, a Operação Free Rider. O objetivo é desarticular um grupo criminoso acusado de fraudar licitação na compra de produtos hospitalares. Os mandados foram cumpridos nos municípios de São Luís e Santa Inês, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí. Os policiais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão e 7 de indisponibilidade de bens, que chegam a 8,5 milhões de reais. As investigações apontaram um esquema que fraudava licitações e superfaturava contratos de compras de medicamentos e insumos hospitalares para a Prefeitura de Santa Inês, no Maranhão. Em um dos casos, foi constatado um sobrepreço de 215%. Os contratos investigados envolviam uma empresa de Teresina para aplicar os golpes. De acordo com as investigações, a organização criminosa era composta por empresários e servidores da Prefeitura e da Secretaria de Saúde de Santa Inês. A Justiça também determinou o afastamento dos cargos do prefeito da cidade, de 2 secretários, entre eles a de Saúde, e de vários servidores. Também foram suspensos os pagamentos da empresa contratada de forma fraudulenta e os empresários envolvidos não podem participar de licitações com o poder público. Os envolvidos devem responder por fraude à licitação, lavagem de dinheiro, associação criminosa, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva. Se somadas, as penas podem chegar até 40 anos de reclusão. A Justiça negou o recurso da União e da FUNAI contra a sentença que determina a implementação de ações relacionadas à prestação de serviços de saúde e a fornecimento de água potável e saneamento básico à população indígena da região do Polo Base de Paulo Afonso, na Bahia. No recurso contra a primeira decisão, tanto o governo federal quanto a FUNAI alegaram que a Justiça não pode interferir em ações políticas referentes à saúde das comunidades indígenas. Ao se manifestar no processo, o Ministério Público Federal defendeu que houve omissão do governo em assegurar o direito constitucional à saúde e à vida das comunidades indígenas na Bahia. E, por isso, é cabível a intervenção do Judiciário na questão para garantir esses direitos. Na decisão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o entendimento do MPF e negou o recurso interposto pela União e pela FUNAI.
Com isso, entre outras medidas, determinou que o governo federal mantenha em estoque, no prazo de 60 dias, medicamentos essenciais à saúde indígena e que garanta o fornecimento de água potável e saneamento básico às comunidades indígenas baianas. O Supremo Tribunal Federal invalidou a norma que estabeleceu foro por prerrogativa de função para chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. A prerrogativa está descrita na Constituição do Estado. O foro por prerrogativa de função garante que determinadas autoridades sejam julgadas em tribunais específicos. A Constituição Federal estabelece o rol de quem terá a garantia, como, por exemplo, o presidente da República e ministros de Estado. A Constituição de Minas Gerais foi além e inseriu nessa lista o chefe da Polícia Civil. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF e os ministros, durante julgamento virtual, declararam que o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais não tem direito à prerrogativa. O relator do caso foi o ministro Ricardo Lewandowski. Ele apontou que o Supremo tem entendimento de que é inconstitucional qualquer interpretação que resulte na concessão pelos estados de prerrogativa de foro a agente público não contemplado pela legislação federal. Também ressaltou que cabe aos estados a organização do judiciário local e a definição das competências dos seus tribunais, mas eles devem estar atentos à Constituição Federal e respeitar o princípio da simetria. O plenário do Supremo Tribunal Federal afastou a interpretação de lei do Rio de Janeiro que autoriza financiamento com banco público para pagamento de despesas com o pessoal. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou liminar deferida pelo relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso. A análise do caso envolve a lei estadual que autorizou a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. A privatização foi objeto de acordo entre a União e o Rio de Janeiro no STF para a recuperação fiscal do Estado. O governo do Rio quer usar a medida como garantia para conseguir, junto a bancos públicos, empréstimo de até 3,5 bilhões de reais. Mas a lei que autoriza o Poder Executivo a pegar dinheiro emprestado e destinar prioritariamente os valores ao pagamento da folha não especifica quais instituições financeiras estão autorizadas a liberar a verba. Segundo o ministro Barroso, a Constituição Federal proíbe a concessão de empréstimos por instituições estatais para o pagamento de despesas com pessoal. A regra também encontra obstáculo na Lei de Responsabilidade Fiscal. O ministro explicou que o Estado pode pegar empréstimos em bancos federais e estaduais desde que não use o dinheiro para o pagamento de folha. Outra opção é o Rio de Janeiro pedir suprimento financeiro com instituições privadas. Ficou vencido o ministro André Mendonça, que julgava parcialmente procedente o pedido, com a revogação da liminar deferida pelo relator. Veja a seguir, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, divulga lista com 4 nomes, 2 mulheres e 2 homens, que serão encaminhados para a vaga de ministro substituto da Corte Eleitoral. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. O Tribunal Superior Eleitoral deve enviar ao Supremo Tribunal Federal uma lista com 4 nomes para concorrerem ao cargo de ministra ou ministro substituto da Corte Eleitoral. E vamos agora, ao vivo, ao TSE, conversar com a repórter Renata Gorga, que traz as informações. Olá, Renata, muito boa tarde para você.
Oi, Rafaela. Boa tarde a você e a quem nos acompanha. As 4 pessoas que vão concorrer ao cargo de ministra ou ministro do Tribunal Superior Eleitoral pela vaga destinada aos juristas são as seguintes: André Ramos Tavares, Fabrício Juliano Mendes Medeiros, Rogéria Fagundes Dotti e Vera Lúcia Santana Araújo. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, durante o seminário #Participa Mulher por uma Cidadania Melhor. Ele disse que essa lista é para que haja uma paridade de gênero. Geralmente são 3 nomes que são encaminhados pelo TSE ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, mas desta vez serão 4, ou seja, 2 homens e 2 mulheres, exatamente para que haja essa paridade, essa igualdade de gênero. Entre esses 4 nomes, conforme entabulei nesta manhã com o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o Supremo encaminhará, como dispõe a Constituição, a escolha para compor uma lista tríplice e remeter à presidência da República. Este tribunal fez, portanto, a sua parte, enviando uma lista com paridade. Que esse momento de reflexão e de reconhecimento de assimetrias interseccionais, considerados marcadores de gênero, raça, entre outros, que esse momento nos mova, não só a discursar, mas a agir e a sanar o quanto possível e o mais breve possível as falhas da subrepresentação feminina. O evento foi transmitido durante a manhã aqui pela TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O seminário segue durante a tarde com transmissão pelo YouTube. Mais cedo, o ministro Fachin participou de uma reunião com representantes de 6 países: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé. Eles fazem parte da ROJAI CPLP. É a comunidade dos órgãos jurisdicionais e de administração eleitoral dos países de língua portuguesa. Na ocasião, o ministro Fachin convidou os representantes desses países para participarem da missão de observação eleitoral nas eleições brasileiras em outubro. O ministro também confirmou que vai participar, o TSE, a Corte Eleitoral como um todo, da missão de observação eleitoral na Angola. As eleições angolanas serão em agosto. Rafaela. Maravilha, muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você mais uma vez, Renata. Bom, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral desaprovou a prestação de contas referente ao ano de 2016 do PSDB. Nas contas do partido, o TSE encontrou problemas como pagamentos de salários acima da média de mercado, gastos sem comprovação e sem ligação com a atividade partidária. Apesar das irregularidades atingirem apenas 4,63% do total de dinheiro público recebido pelo PSDB, as contas foram desaprovadas pela gravidade das condutas. Eu voto por desaprová-las, determinando-se a recolhimento ao erário de R$ 4.158.550,98, verba do fundo partidário aplicada de modo irregular, com recursos próprios por meio de GRU, encaminhada a este tribunal o respectivo comprovante, acrescido da multa de 8% sobre tal valor, mediante desconto nos fundos repasse do fundo partidário. E B, aplicação de R$ 1.157.905,38 nas eleições subsequentes ao trânsito julgado desse deciso nos termos da emenda constitucional 117. O TSE está com inscrições abertas para audiência pública Desigualdade Racial e Sistema Eleitoral. Para participar, basta enviar um e-mail para nid@tse.jus.br com o título Solicitação de Participação em Audiência Pública e com documentos que comprovem experiência no assunto. Isso até o próximo sábado, dia 30 de abril. O evento vai ser no dia 18 de maio, a partir das 10 horas da manhã. O objetivo é reunir dados sobre o tema com o objetivo de fortalecer a legislação e as políticas públicas no processo eleitoral. A transmissão vai ser no canal da Justiça Eleitoral no YouTube.
Veja a seguir, plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje julgamento da ação que questiona decreto que alterou a composição de Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. As informações em instantes. Até já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. Em plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei de Rondônia que criou cargos técnicos e administrativos em comissão. Por unanimidade, o plenário virtual do STF considerou inconstitucional a Lei Complementar de Rondônia de 2020, que criou cargos em comissão de caráter técnico e administrativo na Assembleia Legislativa de Rondônia. Os ministros atenderam ao pedido da Procuradoria-Geral da República e aplicaram jurisprudência da Corte de que a Constituição proíbe as admissões na administração pública sem concurso. A Lei de 2020 de Rondônia estabeleceu uma nova estrutura organizacional da Assembleia Legislativa do Estado e criou cargos em comissão, entre eles de assistente técnico e assistente parlamentar, que são de livre nomeação e exoneração. Os ministros entenderam que a criação de cargo em comissão somente se justifica para funções de direção, chefia e assessoramento, e não para desempenhar atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Caso contrário, pode ser considerada tentativa de burlar o princípio constitucional do concurso público. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento da ação que questiona um decreto que alterou composição de Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O caso começou a ser analisado no início do mês. 5 ministros já votaram. O Fundo Nacional do Meio Ambiente foi criado em 1989 e é administrado pelo governo federal. Ele financia projetos que promovam o uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que vão receber o dinheiro é o Conselho Deliberativo. Até fevereiro de 2020, esse conselho era composto por 17 representantes, 9 de organizações governamentais e 8 da sociedade civil. Mas um decreto presidencial promoveu alterações na composição do grupo, que passou a ter apenas 6 integrantes. Agora, o colegiado é composto apenas por membros do governo, o ministro do Meio Ambiente, que preside o grupo, e representantes da Casa Civil da Presidência da República, dos Ministérios da Economia e do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. No Supremo Tribunal Federal, o partido Rede Sustentabilidade alegou que eliminar a participação de representantes da sociedade civil afeta o princípio da participação popular direta na elaboração de políticas públicas de proteção ao meio ambiente, previsto na Constituição da República. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Ela reconheceu que o decreto afronta o princípio da proibição do retrocesso constitucional em matéria ambiental. A ministra votou pela procedência da ação por entender que a retirada da participação da sociedade civil evidencia uma centralização antidemocrática. Os ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski acompanharam a relatora. O ministro Nunes Marques abriu divergência e votou pela improcedência da ação. Na avaliação dele, não há obrigatoriedade constitucional da participação popular no Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Em sessão ordinária, o Conselho da Justiça Federal recepcionou o novo presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a subprocuradora-geral da República. A sessão ordinária de julgamento no Pleno do Conselho da Justiça Federal foi presencial, mas contou com a participação de conselheiros pela internet. Foi a primeira do novo presidente do TRF1, desembargador federal José Amilcar Machado, e da subprocuradora-geral da República Federal, Ana Borges Coelho Santos. É uma honra integrar esse órgão,
estarei aqui para colaborar, entender mais detalhadamente todos os meandros da Justiça Federal. Espero que minha presença contribua com as atividades deste colegiado, na criação de medidas para garantir a duração razoável dos processos e estabelecer metas institucionais que combatam os efeitos sociais negativos, diretos, indiretos ou reflexos de atuação judicial inadequada. A sessão iniciou com a aprovação da proposta que adequa o regimento interno do CJF e modifica a composição do Pleno ao dispor sobre a criação do TRF da 6ª Região em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com a nova redação da lei, o Conselho do CJF passa a ser integrado por 4 ministros do STJ, além do presidente, do vice-presidente e corregedor-geral da Justiça Federal. A emenda regimental, que contempla os presidentes dos TRFs como conselheiros, também foi alterada. Ficou determinado que o presidente do novo TRF, o da 6ª Região, só terá assento no plenário do Conselho após a instalação do tribunal. O colegiado do Conselho da Justiça Federal aprovou a minuta de resolução que dispõe sobre a política de gestão de pessoas da Justiça Federal. O normativo tem o intuito de aprimorar o equilíbrio entre o alcance das metas e os objetivos da Justiça Federal, com a participação efetiva dos servidores que a compõem. Assessores de comunicação do CJF e dos 5 tribunais regionais federais estiveram presencialmente na sessão e acompanharam a votação da minuta de resolução que dispõe sobre a política de comunicação social da Justiça Federal e o manual de comunicação do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus. Por unanimidade, os conselheiros aprovaram a minuta de resolução e o manual. Aproveito para parabenizá-los e, ao mesmo tempo, homenageá-los em nome dos 5 tribunais regionais federais. Os conselheiros e as conselheiras aprovaram e homenageia todos da comunicação. Devidamente aprovada a unanimidade. A política de comunicação social da Justiça Federal determina a contribuição dos 5 TRFs para a credibilidade e o fortalecimento da imagem institucional. Já o Manual de Comunicação do CJF reúne detalhadamente as diretrizes sobre as ações de comunicação no que se refere ao planejamento, à gestão estratégica e às boas práticas, à afirmação dos valores e princípios constitucionais, a atenção ao caráter educativo, informativo e social, bem como a preservação e a uniformização da identidade institucional da Justiça Federal. A comunicação vai dar ciência à sociedade das atribuições e competência e efetividade do Judiciário Federal em favor da jurisdição, em favor da cidadania. Ganha o Estado brasileiro, ganha o Poder Judiciário, essa comunicação, essa resolução, dando atribuições efetivas à comunicação dos 5 tribunais, está preparando cada vez mais o cidadão no sentido de se aproximar com a magistratura brasileira. O Conselho Nacional de Justiça prorrogou para o dia 4 de maio o prazo de inscrições do prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, que é destinado a ações, programas, projetos ou produções científicas que contribuam para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, podem concorrer experiências já contempladas ou que estão participando de outras premiações. Essa prática ela precisa ter sido realizada nos últimos 2 anos. As iniciativas vencedoras terão os trabalhos inseridos no portal de boas práticas do Poder Judiciário. A cerimônia de entrega do prêmio será em agosto, na primeira sessão ordinária do CNJ do 2º semestre. Informações pelo site cnj.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau.